Então, a nossa mensagem hoje, nós vamos meditar sobre o uso da palavra Deus na Bíblia. Do Antigo Testamento até o Novo, a palavra Deus e a palavra deuses, ela aparece na Bíblia se aplicando a várias pessoas. E nós vamos usar hoje, para entendermos melhor isso, essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia Palavra-Chave. Eu vou até passar aí para vocês darem uma olhada na capa. Na capa dela, ela vem nessa caixinha, né? Tem nesse modelo de capa, a capa preta, e tem uma capa marrom também. E tem uma outra capa mais inferior. Mas o interessante dessa Bíblia é que ela tem dois dicionários, o dicionário hebraico e o grego, dando o significado exato das palavras. Aqui nessa capa, vem explicando que ela tem recursos de exegese, estudos bíblicos e homilética. Essas expressões elas são meio estranhas para nós que somos leigos, né? Mas exegese e homilética são termos teológicos que se aplicam ao significado exato da palavra no seu idioma original, né? Então, durante o decorrer da mensagem, nós vamos aprender o significado, a definição do dicionário que ela vem trazendo da palavra Deus no Antigo Testamento, no idioma hebraico, e da mesma palavra no idioma grego, no Novo Testamento. O primeiro texto que nós vamos ler está em Salmo 82. Salmo 82. Vocês podem abrir as suas Bíblias. Em Salmo 82. Verso 1 e depois o verso 6 e 7. 81, 82, 82, verso 1 e verso 6 e 7. Vou pedir um voluntário aí para ler para nós. Pode ler assim, bem alto. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Então nós vemos aí no verso 1 que Deus, e aqui nessa Bíblia, como o nome dela é palavra-chave, várias palavras nessa Bíblia elas estão sublinhadas e com uma referência, como eu já tinha mencionado para vocês. A palavra Deus ela está com a referência número 430. 430. E o interessante é que quando se aplica aqui no verso 1 a Deus, que é a primeira palavra, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. A última palavra também tem a mesma referência, 430. Então eu quero ler com vocês aqui, já de início, antes de nós passarmos para os outros versos, a definição desse termo, 430 no dicionário. Vem dizendo assim, olha. A palavra aqui no dicionário, ela tem a sua grafia no hebraico, e ela tem a sua forma de pronunciar, que é Elohim, que é uma palavra no plural. E aqui a definição ela diz assim, olha, deuses no sentido costumeiro, mas usada especialmente, assim no plural, especialmente com o artigo para o Deus Supremo. Então aqui uma primeira definição é que ela é usada para o Deus Supremo, ocasionalmente aplicada como deferência a magistrados. Então ela também pode ser usada para magistrados, juízes, né? E por vezes como superlativo. O que é o superlativo? Abrangência, quantidade, né? Aí aqui ela dá algumas
algumas palavras que são usadas, essa palavra Elohim, no superlativo: anjos, excelência, Deus, com D maiúsculo, deuses, com D minúsculo, e deusas, divino, muito excelente, juízes, poderoso. São aqui algumas palavras que é usada, que é aplicada essa palavra Elohim. Substantivo masculino plural, que significa Deus, com D maiúsculo, deuses, juízes ou anjos. Então, olha só, essa palavra Elohim, no hebraico, ela se aplica a Deus, a deuses, a juízes e até mesmo a anjos. Que nós vamos ver alguns textos aqui que ela se aplica a anjos. Após nós vemos aqui a definição dessa palavra. Ocorre mais de 2.600 vezes no Antigo Testamento. Esta palavra normalmente designa o único Deus verdadeiro, Gênesis 1:1. E frequentemente vem junto com o nome exclusivo de Deus, Yehová, que nós conhecemos como Jeová, né? Quando a palavra é usada como a designação genérica de Deus, transmite nas Escrituras a noção de que Deus é o Criador. Gênesis 5:1. O Rei, Salmo 47, 7 e 8. O Juiz, Salmo 56. O Senhor, Salmo 86, 12. E o Salvador, Oséias 13, verso 4. Seu caráter é misericordioso, Deuteronômio 4:31, piedoso, Salmo 116, 5, e fiel ao seu pacto, Deuteronômio 7, 9. Em um número menor de ocorrências, esta palavra se refere a deuses estrangeiros. Então, a mesma palavra que é usada para se referir ao Deus Yehová, Jeová ou Yahvé, segundo algumas declinações, ela também é usada para deuses estrangeiros, segundo a definição desse dicionário, que é de Strong, o autor desse dicionário, James Strong. E aqui ele cita alguns deuses estrangeiros que também são mencionados com essa palavra, como Dagon, 1 Samuel 5, 7, ou Baal, 1 Reis 18, 24. Ela também pode se referir a juízes, Êxodo 22, 8 e 9. Ou anjos como deuses, Salmo 97, 7, que é uma passagem que nós vamos ler daqui a pouco. Embora a forma dessa palavra seja plural, ela é frequentemente usada como se fosse singular, isto é, com um verbo no singular. E eles citam Gênesis 1, 1 a 31, que descreve ali o processo criador, né, de Deus, e Êxodo 2, 24. A forma plural dessa palavra pode ser considerada. Agora atentem para esses detalhes aqui. 3 significados eles dão aqui, pelos quais essa palavra pode ser considerada no plural. Primeiro, como intensiva, para indicar a plenitude do poder de Deus. Ou seja, uma forma de intensificar, dar maior plenitude, maior grandeza ao poder de Deus. Por isso que ela está no plural. É uma das razões apresentadas por essa definição. A segunda, como majestosa, para indicar o governo real de Deus. Ou uma terceira, segundo essa definição, como uma alusão à Trindade. Gênesis 1, 26. E aí eles citam o verso onde Deus diz: façamos o homem, né? Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Cita Deus, né? Não cita deuses, mas o verbo está no plural, façamos, né? A forma singular dessa palavra, loá, aparece somente na poesia. Salmo 50, 22, Isaías 44, 8. A forma abreviada da palavra é El. E aqui dá a referência número 410, o significado de El. Mas um fato que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte: se essa palavra, Elohim, pelo fato de ser uma palavra no plural, ela se aplica à Trindade, por que existe a diferença entre Deus e deuses?
Porque na Bíblia nós temos a mesma palavra Deus e também temos deuses, que é o plural de Deus. Também no hebraico, Elohim e Elohims. Tanto que nos 10 mandamentos, o que Deus disse? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses. Não terás outros Elohims. Então o que Deus diz? Eu sou o Elohim teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros Elohims diante de mim. Então nós entendemos aqui que dessas 3 definições, a que reflete melhor o significado dessa palavra Elohim é como majestosa para indicar o governo real de Deus. Ela é usada também pelos teólogos para defender a doutrina da Trindade. Mas nós não encontramos essa palavra Elohim se referindo a um Deus trino. Essa palavra ela se refere a anjos, ela se refere até a homens, juízes, até a outros deuses como o deus Dagon, o deus Baal, o deus Moloque, mas nunca aparece essa palavra sendo usada em referência a um Deus trino, ou um Deus triuno. Percebem a sutileza dessa interpretação que aplica à Trindade? Porque ela não aparece se referindo a um Deus que é trino, a uma trindade. Isso é algo que foi formulado ao longo dos anos. Mas voltando lá aos textos nos quais essa palavra é usada, nós vemos que no Salmo 82, verso 1, como nós vimos, ela aparece se referindo a Deus e ela aparece também se referindo a deuses. Mas eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no que o verso está dizendo. Deus está na congregação dos poderosos. Interessante é que a palavra também poderosos tem a mesma referência, 410. Julga no meio dos deuses. Agora eu quero que vocês raciocinem. No meio de que deuses Deus julga? Quem está lá no céu juntamente com Deus Todo-Poderoso? Os anjos. Então essa referência que ele julga no meio dos deuses é uma aplicação de que Deus, o Deus Todo-Poderoso, e Jeová, como vem dando na definição, o Deus Jeová, ele julga no meio dos deuses, dos Elohims, que são os anjos. Mas os anjos são deuses que merecem adoração? Não são, mas a palavra Elohim também é usada para eles. Agora olha no verso 6 e 7 que foi lido. Eu disse, eu quem? Que é Deus que está dizendo. Eu disse, sois deuses. E vós outros sois filhos do Altíssimo. Aqui essa palavra Deus está se aplicando aos homens. Por quê? Em sentido de que os homens são deuses que merecem ser adorados? Não. Mas no sentido da definição que nós vimos, que essa palavra, em algumas situações, ela também se aplica a homens em situação, em posição de autoridade, né? Vamos agora para Salmo 97, versos 7 e 9. Salmo 97, 7 e 9. Sete e 9. Confundidos sejam todos os que adoram imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Isso, então essa palavra deuses aqui, mais uma vez, é a mesma referência. Agora vamos para o Salmo 136, verso 2. Hã? Lê o 9 agora. Pois tu, ó Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Isso. Então agora vamos para o Salmo 136, verso 2.
Salmo 133, verso 2. 136, verso 2. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Então aí nós vemos louvai ao Deus dos deuses. É a mesma referência. 430 no dicionário de Strong da Bíblia Palavra-Chave. Agora interessante, quero que vocês notem comigo o Salmo 68, verso 20 e verso 4. Salmo 68, verso 20 e verso 4. Esse salmo ele diz assim, ó, Salmo 68, verso 20 e depois o verso 4. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor, pertencem as saídas para escapar da morte. Essa tradução minha é a Revista e Corrigida. Ela diz que o nosso Deus é o Deus da salvação, e é a Jeová, o Senhor, pertencem as saídas para escapar da morte. Tem alguma outra tradução de vocês que fala diferente, que não cita Jeová? Como que está na outra tradução aí? Lê para nós, Adete. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está ao escaparmos da morte. Aí fala com Deus o Senhor, né? Aqui fala e a Jeová o Senhor. Então, nós notamos que algumas traduções elas procuraram excluir essa palavra Jeová, né? Essa aqui é a Revista e Corrigida, a tradução usada por essa Bíblia, palavra-chave, é a Revista e Corrigida. Mas nós percebemos que outras traduções, como que está, da senhora? 68, 20. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus o Senhor pertence os livramentos da morte. Isso, então ela também fala a Deus o Senhor. Essa é a Corrigida Fiel. A sua é a Revista e Atualizada, né? Então nós percebemos que algumas traduções elas procuraram excluir a referência de que Deus é Jeová, né? Olha no verso 4, por exemplo, na minha tradução diz assim, ó, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Mas qual que é o nome dele? Aí aqui continua, ó, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. As outras traduções falam, pois seu nome é Senhor, né? Pois seu nome é Senhor. Então Senhor não é nome, Senhor é pronome de tratamento. Eu posso usar Senhor para outras pessoas, né? Eles procuraram colocar nas outras traduções em todas as letras maiúsculas para identificar Jeová. Como está no seu? Pois o seu nome é Já. É Já? Então, aí outra variação totalmente diferente, né? Então, esse verso, na Revista e Corrigida, ele está assim, ó. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. Vamos prosseguir agora, porque nós vamos entrar agora numa parte que nós vamos ver Moisés aparecendo como Deus, fazendo um paralelo a Jesus quando ele aparece como Deus. Êxodo 4, 1 a 7. Êxodo 4, verso 1 até o verso 7. Então diz assim, ó. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz. Digo, é do 1 a 17. Nós vamos ler. Êxodo 4, 1 a 17. Então respondeu Moisés e disse, ali Deus estava dialogando com Moisés para que Moisés fosse libertar o povo, né? Aí Moisés disse para ele, mas eis que não me crerão nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? Ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão, pega-lhe pela cauda, e estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão.
para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, e depois tirou-a do peito. E eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Note que mesmo assim, Moisés ele não queria ir, com todos esses sinais que Deus fez com que acontecesse, Moisés ficou relutante em atender a ordem de Deus para libertar o povo. E ele disse que ele não tinha habilidade para falar, que ele era um homem difícil, né? Pesado de boca e de língua. Aí olha no verso 11 o que Deus responde para ele. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Verso 13. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Né? Em outras palavras, Moisés falou assim: ah, Senhor, envia outra pessoa, eu não. Envie quem o Senhor quiser, menos eu. Aí olha o verso 14. Ó. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Agora note o verso 15 e o 16. Olha que interessante o que esses 2 versos vêm dizendo. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ou seja, com a boca de Moisés e com a boca de Arão, ensinando-vos o que é a vez de fazer. Verso 16. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então aqui o Senhor ele estava dizendo o que a Moisés? Ele estava dizendo que Arão seria a boca de Moisés, e Moisés seria como o Deus para Arão. Por quê? Porque tudo que Moisés passasse para Arão, Arão falaria a Faraó. Agora olha que interessante o capítulo 7, que repete essa mesma verdade. Capítulo 7, verso 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho posto por Deus, eis que te tenho posto por Deus. Né? O Senhor falou para Moisés: olha, Moisés, eis que eu te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Na minha Bíblia, Deus aqui está em letra maiúscula. Está em letra maiúscula, né? Na minha também está. E tem a mesma referência, 430, do dicionário daquela definição que nós lemos. Então Moisés seria Deus para Faraó. Então nós vemos aí que isso representa o quê? Uma daquelas definições que fala autoridade. Que a palavra Elohim significa autoridade, significa um magistrado. Uma pessoa que está em posição superior às demais, né? E aqui o Senhor ele disse que Moisés foi posto pelo próprio Deus como Deus sobre Faraó. E Arão, o irmão dele, seria o profeta de Moisés, será o teu profeta. Agora olha o verso 2: tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel à sua terra. Então olha que interessante aqui o processo, olha. Tu falarás tudo o que eu te mandar. Deus estava dizendo para Moisés: olha, Moisés, você vai falar tudo que eu te mandar. E Arão, o teu irmão, ele vai falar a Faraó, para que Faraó deixe o povo sair
né, da sua terra, no caso do Egito. Então nós vemos aqui que o processo que Deus utilizou foi qual? De Deus para Moisés, de Moisés para Arão e de Arão para Faraó. Se vocês notarem em Apocalipse 1, verso 1 e 2, nós não vamos ler agora, mas depois vocês podem pesquisar qual que é o processo. Mensagem de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos tudo que vai acontecer e etc. E que foi entregue de Jesus para o anjo, e o anjo entregou para quem? Para João. E João, as 7 igrejas. Olha o processo, né? Então agora eu quero que vocês abram em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 a 3. Porque esse texto é um texto muito usado, né, pelos defensores da Trindade para dizer que Jesus ele é Deus, né? Que é um Deus igualmente com o Pai e com o Espírito Santo, né? Que são 3 que formam um só Deus. Mas aqui nós vamos entender esse verso de acordo com o seu real significado. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Qual o princípio? O que fala lá em Gênesis 1, verso 1? No princípio criou Deus o céu e a terra. Então aqui fala, no princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? O Verbo é Jesus. Porque quem falava no Antigo e no Novo Testamento em nome de Deus? É Jesus que falava. Ele que apareceu a todos os profetas. Ele que apareceu a Moisés na sarça, que também se identifica como anjo do Senhor, o mensageiro de Deus, aquele que representa a Deus. Por isso que ele é chamado de Deus. Agora olha que interessante. No princípio era o Verbo estava com Deus. Então aqui nós vemos quantas pessoas? 2. O Verbo e Deus. Nós vemos 2 pessoas. E o Verbo era Deus. Por que não está dizendo o Verbo é Deus? Porque quem aparecia em nome de Deus no Antigo Testamento, para todos os profetas, era Jesus. O Verbo, ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas ele também é identificado como o anjo do Senhor em várias passagens. Mas vamos adiante agora. Vamos para uma passagem que Jesus citou no capítulo 10 aqui de João, do Evangelho de João. João 10. Nós não vamos ler todo o capítulo, nós vamos ler apenas alguns textos. João 10. Então aqui, só para contextualizar, do verso 22 até o verso 36, nós vemos aqui Jesus conversando aqui com os fariseus, porque os fariseus não queriam aceitar a Jesus. Aí, eu quero que vocês leiam depois do verso 22 até o verso 36. Mas nós vamos ler aqui do verso 29 até o verso 36. Para nós ganharmos tempo. Olha o que vem dizendo. Ó, meu pai mas deu. Quem? As ovelhas. Se vocês pegarem o contexto aí atrás, nos versos anteriores, vocês vão perceber. Meu pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu pai. Eu e o pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra,
mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, essa acusação foi uma acusação dos fariseus. Em nenhum momento aqui nos versos, Jesus aparece se fazendo Deus a si mesmo. Né? Ele apenas diz, eu e o Pai somos um. E isso motivou toda a revolta dos fariseus. E eles acusaram a Jesus de estar se fazendo Deus a si mesmo. Mas olha qual foi a resposta de Jesus. Verso 34 até o 36. Respondeu-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Onde está escrito isso que nós lemos anteriormente? Salmo 82, versos 6 a 7. Né? Então Jesus aqui ele cita esse verso dizendo, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. O que Jesus disse? Jesus disse que era Deus? Ele disse, porque sou filho de Deus. Por que vocês querem me apedrejar? Só porque eu disse que sou filho de Deus? Na própria lei de vocês, que para eles era a Torá, né? Que o Salmo fazia parte também da lei deles. Lá no Salmo 82, 6 a 7. Eu disse, sois deuses? E Jesus ainda fala, a escritura não pode ser anulada. Então por que vocês querem me apedrejar se eu disse, sou filho de Deus? Então Jesus aqui ele mostra claramente que ele é o Filho de Deus. Mas os fariseus não, eles estavam acusando Jesus de se fazer Deus a si mesmo. Né? Agora vamos notar alguns textos aqui no Novo Testamento em que Jesus ele fala claramente quem é o Deus dele. Marcos 15, 34. Vamos distribuir essas passagens. Marcos 15, 34. Magno. João 20, 17. Odete, Apocalipse 3, 7, 12. Sérgio, João 17, 1 a 3. Antes, enquanto vocês procuram essas passagens, eu quero ler aqui a definição agora do Novo Testamento, do significado da palavra Deus no Novo Testamento, que é Theos, tá? Cada palavra Deus no Novo Testamento, que é a referência aqui 23:16, que nós vamos encontrar em alguns textos aqui depois que nós vamos ler. Diz assim, ó, de origem incerta, essa palavra Theos, uma divindade, especialmente a suprema divindade. Figurado, um magistrado, também igual a palavra Elohim, se aplica a um magistrado, pelo hebraico muito, excelente, Deus, com D maiúsculo, Deus com D minúsculo, devoto para Deus. Aí tem aqui algumas definições, Deus de tudo, Jeová. Aí cita alguns textos, Mateus, Lucas, Romanos, também o Senhor Deus, cita também aqui mais alguns textos. Aí em construção, sobre pessoas, o Deus de alguém, isto é, o seu protetor, benfeitor, o objeto de sua adoração. Sobre coisas, isto é, Deus como autor e doador à fonte. Letra B, a respeito do que surge, é enviado e dado, indicado por Deus. E aí cita aqui alguns textos, né? Então a palavra Theos também pode se referir a alguém que é enviado ou indicado por Deus, né? No Novo Testamento. A respeito de Cristo, olha que interessante essa definição. O Logos, que é declarado como sendo Deus. 3. No hebraico, a respeito dos líderes de Israel, como representantes de Deus na teocracia dos judeus. Olha que interessante, a palavra Theos, que é usada no Novo Testamento, que vem do grego, Theos, pode ser usada também a respeito dos líderes de Israel, como representantes de Deus na teocracia dos judeus. E aí cita o texto que nós acabamos de ler, João 10, 34 e 35. Citação do Salmo 82, versos 6 e 7. Aqui está 1 e 6, mas nós vemos ali no Salmo, né, também que essa palavra é usada sobre os líderes.
né, de Israel. Agora, no sentido grego, um Deus, uma divindade. E aí cita alguns textos. Assim, Satanás é chamado o Deus deste século, o seu líder, etc. Segundo Coríntios 4:4. Nós vamos ler daqui a pouco essa passagem também, né? Então, que tem algumas derivações que não vamos ler, né? Mas vocês viram que essa palavra também no grego, theos, vocês viram que, segundo a definição do dicionário, essa palavra theos no grego, ela também é usada em várias situações, como no hebraico. Então agora nós vamos ler essas passagens. Vamos começar por Marcos. Marcos 15:34. Vamos ver quem Jesus disse que era o seu Deus. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Então quem era o Deus de Jesus que ele clamou ali no momento da sua crucifixão? Deus meu, por que me desamparaste? Quem era o Deus de Jesus? O Pai, Jeová, o Deus Jeová, o Senhor Jeová, o Senhor Yahvé, ou o Senhor, na definição do dicionário, Yehová, com Y, o Senhor Yehová, que era o Deus que Jesus... Agora vamos para João 20:17. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi, mas meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então aí Jesus está dizendo que para a Maria Madalena, que foi ali, encontrou com Jesus, logo após a sua ressurreição, ele disse: não me detenhas, ou seja, algumas traduções falam: não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, né? Então ele identifica ali que é o seu Deus, o Pai, e aí depois ele fala: vai aos meus discípulos e dize-lhes, diga-lhes que vou para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Agora vamos para Apocalipse 3, verso 7 e verso 12. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então aí, quem está dizendo isso? Isso diz o santo, aquele que tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha. Aí é uma referência a Jesus. Jesus está dizendo isso. E aí lá no final ele cita várias vezes, né? O vencedor farei coluna no templo do meu Deus. Isso, quando ele falou isso, ele estava onde já? Ele já estava no céu. Muitos querendo dizer que quando Jesus estava na cruz, ele falou meu Deus, é porque ele estava como homem ali. Como homem, ele chamava o Pai de Deus. Mas nesse verso de Apocalipse, nós vemos que ele já estava no céu. E do céu ele deu essas mensagens a João, às 7 igrejas. E lá ele disse, ó, o vencedor, farei coluna no templo de quem? Do meu Deus. Né? E aí cita várias vezes ele falando meu Deus. Repete para nós, só esse último verso, verso 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então são várias referências, né? São várias referências. Agora vamos ver João 17, 1 a 3, que
famosa oração de Jesus pela unidade, né? Quem ele identifica ali como o Deus verdadeiro? Será que é um Deus trino que ele identifica ali como Deus verdadeiro? Vamos ver. Tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Pois lhes destes autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus disse que quem era o único Deus verdadeiro? Pai dele. O seu Pai, o Pai dele. E que isso consistia em vida eterna, saber disso. Que o Deus verdadeiro era o seu Pai e que ele foi enviado de seu Pai. Então o conhecimento do Deus verdadeiro e do enviado pelo Deus verdadeiro, que foi Jesus, consiste em vida eterna. Agora vamos rapidamente, quero que vocês acompanhem a leitura aqui de alguns textos no Novo Testamento que cita mais alguns tipos de deuses, onde essa palavra teós ela também se aplica. Atos 14, verso 11, eu vou ler aqui rapidamente, vocês não precisam abrir, só para nós acompanharmos. Atos 14, 11 diz assim, olha: E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Essa palavra deuses aqui, ela está sublinhada e com a mesma referência, 23:16, que se aplica àquela definição do dicionário teós. Então aqui nós vemos que aqueles homens, né, que estavam ali na região de Icônio, Listra, aquela região, quando Paulo ele fez ali um milagre, né, e houve uma cura ali, aqueles homens eles se surpreenderam. E eles chamaram a Paulo, né, e a Barnabé de deuses. E a palavra deuses aqui é a mesma da referência de teós, né? Então aqui, essa palavra foi usada para Paulo e para Barnabé, mostrando que aqueles homens ali estavam fazendo de Paulo e Barnabé deuses. Mas Paulo explica para eles que aquilo não era correto, né? Nós podemos ler no contexto depois, nós percebemos isso. E aí nós vemos que eles chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava, né? No caso, Mercúrio ele tinha uma influência maior, né? Era um deus, podemos dizer assim, no conceito deles, maior do que Júpiter, né? No caso, Paulo era Mercúrio. Mas vamos para outro texto, capítulo 19, versículo 26, que aparece a mesma palavra teós, no grego, 19, 26. Assim, ó. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Então, o termo dos deuses que se fazem com as mãos, também aqui ele está como teós, né? Paulo disse que esses teós, feitos com as mãos, fabricados, eles não são deuses, né? Agora, 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Vem dizendo assim, ó: nos quais o Deus deste século, que é aquele texto que nós vimos na definição, ele está com a mesma referência aqui, 23:16. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, se nós formos levarmos ao pé da letra essa expressão Deus na Bíblia, nós vamos adorar até o diabo, porque o diabo é chamado de Deus na Bíblia, o Deus deste século. Agora, só porque Jesus é chamado de Deus em algumas situações, as pessoas querem colocar como que ele é o supremo.
que é o Todo-Poderoso. Se for assim, então esse termo também ele se aplica a Satanás, que é o Deus desse século. Ou igual, né? Então Satanás seria um coigual, só porque ele é chamado de Theos também, o Theos deste século, né? Mas nós vemos que aqui ele é colocado como aquele que está cegando o entendimento das pessoas. Por isso que muitos não estão aceitando a verdade do Evangelho. Porque o Deus desse século está cegando muitos deles, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o verso aqui ele coloca claramente, né? O Deus deste século, Cristo, que é a imagem de quem? De Deus. Coloca claramente aqui para nós, né? A diferença de cada um. Agora Gálatas 4:8 diz assim, olha: mas quando não conhecias a Deus, traz a mesma referência, 23:16, servis aos que por natureza não são deuses. A mesma referência, 23:16. Então a palavra aqui sendo usada para o Deus verdadeiro, né, como nós vimos, que é o Pai, que é Yehová, que é Yahvé, que é Jeová, né, segundo as declinações, e é usada também aos deuses falsos. E Filipenses 3:19. Filipenses 3:19, que diz assim, ó: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então qual é o Deus que aparece aqui nesse verso? Tem muitos que fazem do seu estômago o seu Deus, né? Então aqui nós vemos nesses textos que a palavra Deus ela é usada em várias situações. Ela é usada para homens. O Theos também, no Novo Testamento, ela é usada para homens. Ela é usada para até para os deuses falsos. Ela é usada para o próprio Satanás, até para o estômago. As pessoas que fazem do seu estômago o seu Deus, né? Mas e para nós? Quem é o Deus verdadeiro? Já que essa palavra Theos ela é usada para vários, mas o interessante é que ela nunca aparece também no Novo Testamento para o Deus Trino, que é adorado nas igrejas por aí. Nunca é citado esse Deus na Bíblia, o Deus Trino ou Deus Triuno, né? Mas e para nós, quem é o Deus verdadeiro? E nós vamos encerrar com essa passagem. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5 e versículo 6. Então aqui, em 1 Coríntios 8, versos 5 e 6, Paulo ele diz o seguinte, ó: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, e na referência a palavra Deus está sublinhada com o mesmo número, 23:16, que é a palavra Theos. Então ele está dizendo, ó, como ainda haja também alguns que se chamem deuses, ou Theos, né, quer no céu, quer na terra. Quem no céu se chama Theos, como nós vimos? Os anjos podem se chamar Theos também, né? Os anjos maus também, né? Que são adorados aí através de várias pessoas, talvez, quem sabe, até inconscientemente, mas são adorados, né? Quer no céu, quer na terra. E na terra, quem são os Theos que são adorados? Tem muitos líderes religiosos que são adorados com autoridade máxima. Ele falou e está falado, é isso mesmo, né? Então Paulo está comprovando que tem no céu muitos que se chamam deuses, que são chamados de Deus, na terra, né? E aí ele ainda reforça, olha, entre parênteses, no final do verso 5, ó, como há muitos deuses e muitos senhores. E na verdade tem muitos deuses e muitos senhores. Mas o que ele diz agora a respeito dele, falando aos coríntios, que era um povo que gentio, que já tinha alcançado a verdade plena do Evangelho, já tinham recebido o Evangelho verdadeiro, né? Então Paulo, quando ele fala assim, todavia para nós, ele está colocando quem? Ele está incluindo quem? Todos aqueles que aceitaram o Evangelho verdadeiro, né? Ele está falando assim, todavia para nós, né, os cristãos que aceitamos o Evangelho verdadeiro, essa mensagem divina,
há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Amém? Então, queridos, que nós realmente entendamos essa verdade preciosa da palavra de Deus. E que você que nos assiste também entenda isso, que há somente um Deus verdadeiro. Para nós que conhecemos a verdade, que aceitamos a verdade da palavra de Deus, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo.